Estamos online. Eu vou tirar o chiclete, gente. Salve, salve. E no programa de hoje, nós mergulhamos no fim de mundo. Momentos de tensão. Não. Cenário número 1, explosão nuclear. O que é Golden Shower? Você não vê o sol, mas você sente o calor ali o tempo inteiro. Olha ao redor, mutações genéticas, pessoas com 3 olhos. Meu Deus, o que é isso? Pro cenário 2, a gente vai falar de um planeta febril, epidemias, pandemias virais. De alguma maneira, a gente superou muito rapidamente todo esse período que foi a Covid-19 e o que isso causou na nossa cabeça, que no momento em que decretaram o final da pandemia, a gente simplesmente muito rapidamente começou a agir como se isso não tivesse acontecido. Vamos para o terceiro cenário, então. Planeta Fritadeira. Solta o som, André! Falem bem ou falem mal, nada a ver. Aqui temos um aquecimento global. A temperatura tá a 50 graus. Poli, tu tá me escutando? E no cenário 4, nós temos os robôs, a inteligência artificial e a dominação tecnológica. Pra trazer isso até aqui, a gente tem que estudar pra caramba, né? Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp e também pelo chat GPT, querida. Ai, é boa, a Sim, inteligência é artificial, tudo. só a favor. Marisa Ele- Maiô. Ele sempre concorda com o que eu falo, é impressionante. O mundo acabou. Falando em milagre, a gente tá aqui pra falar sobre o pós do fim de mundo, depois do desastre. Vamos entender que o mundo acabou lá em 2012, tem até o filme. O que será que acontece? Será que tem como viver depois do fim? Esse é o último episódio dessa temporada. E se você tá vendo isso, significa que você ainda tem eletricidade em casa. O que, convenhamos, é um milagre. É porque, como todo último bloco tradicional do Delírio Coletivo, sempre vocês inventam uma coisinha diferente, não é mesmo? Então agora, neste último bloco de hoje, do último programa, quem vai ser entrevistada vão ser vocês. O quê? Atenção! Passada! Olá, delirantes apocalípticos. As senhoras, os senhores, essenheires e lendeires, sejam bem-vindos ao Delírio Coletivo! Não. Eu ganhei até uma fichinha com perguntas. Ela tem um card, meu Deus do céu! Eu ganhei uma fichinha com perguntas, olha que coisa mais linda. E a nossa convidada é uma pessoa que mora no meu coração, mora no coração da cena artística caxiense, é uma pessoa muito especial para muita gente. Vocês se percebem pessoas que agem melhor e tomam melhores decisões quando estão sozinhas ou quando estão em coletivo? Poli. Ela é bailarina, atriz, diretora e ela se move de maneira dissonante e provocativa. Quando a gente estava lá atrás, os nossos ancestrais, desenhando nas cavernas, caçando os animais, era exatamente isso que eles estavam fazendo. Ensaiando. Ensaiando. Então, quando a gente for ensaiar para a vida que a gente compartilha, que peça a gente vai fazer? Chega mais! Estrela Jean! Amei esse teu cenário Mad Max após-apocalíptico. Ficou muito Combina bom. comigo. Com a gente. Então vamos nos servir da ficção. Gurias, se vocês fizessem parte de alguma ficção, de alguma história, seriado, filme, romance, livro, poema, peça de teatro, filme de cinema, novela, vale tudo. Tem algum personagem da ficção que inspira vocês, que vocês gostariam de ter do lado durante os possíveis apocalipses que a gente enfrenta, para manter essa chama acesa do enfrentamento, da resistência? E eu seria uma lady das latas de atum. Esse é o meu favorito. Porque eu acho que o estocar comida, nesse sentido, é o estocar várias coisas importantes para nossa sobrevivência. Sobreviver, gente, é sobreviver mesmo, tá? Tem pessoas que aos 13, 14, até às vezes menos tempo, tem gente que não consegue terminar a escola. Muitas travestis que começam a sua transição mais cedo, por exemplo, não tem nenhuma outra opção senão fugir. Porque
porque senão vão morrer. E não de maneira metafórica, não de maneira filosófica, de maneira real. A filosofia é nada. A filosofia é nada, ela mata, sozinha ela mata. Ela precisa ter ação concreta no dia a dia, todos os dias, 24 horas por dia. Essa coisa do somos resistência, que a gente deixa perder e esvaziar de alguma maneira, na vida de algumas pessoas, ela não tem como ser esvaziada. Então, o apocalipse que mais te assusta seria? O apocalipse que mais me assusta é esse de uma guerra que a gente vive de maneira silenciosa e que a gente insiste em não tratar como se fosse uma guerra, que é pela sobrevivência diária. Tem uma amiga minha, a Valentina, uma atriz que a gente se encontrou em Porto Alegre, e ela me disse uma frase muito doida. E que às vezes sempre vem na minha cabeça como agora, que é: ser travesti é escolher a morte todo dia. Sabe? É nessa profundidade, porque o jogo, no fim das contas, é sempre sobre vida e morte. E aí eu amplio esse mesmo raciocínio para todas essas outras camadas da sociedade, pessoas e identidades que também convivem com essa ameaça iminente de morte todos os dias que saem de casa. Botar o pé para fora de casa é correr o risco de morte. Tem que ser aliado de verdade. Mesmo que você não viva determinadas questões na sua vida, isso precisa ultrapassar a filosofia. Tem que ser mais do que: eu não sou racista. Eu não sou transfóbico. Eu não sou homofóbico. Tem que ser mais do que isso. Porque para não ser, você precisa agir. Eu comecei a fazer trabalhos com a Companhia Rústica, por exemplo, que é uma das principais companhias de teatro desse estado. Eu fiz Cassandra, que é esse espetáculo solo que eu ganhei esse prêmio como atriz revelação do estado desse ano, dirigido pela Adriane Mótola, da Companhia Extravaganza, que, sem sombra de dúvida, é outra das grandes companhias desse estado de teatro. Em todos esses espaços, eu sou a única pessoa trans. E esses são os espaços legais. E eu percebo que hoje em dia a grande dificuldade que a gente está enfrentando, como questão... Nossa, eu não acredito que eu vou usar essa palavra. Como questão nevrálgica dessa situação em que a gente vem convivendo, é de tentar fazer algumas pessoas entenderem que ninguém tem o direito de dizer quem pode viver e quem pode morrer. Porque todo mundo tem direito à vida. A gente convive com um apocalipse que é diário, constante. E imagina isso o tempo inteiro dentro da nossa cabeça. A gente vive o apocalipse aqui dentro, todo dia. Esse, pra mim, é o pior dos apocalipses. Tem um buraco negro aqui consumindo tudo o tempo inteiro dentro da minha própria cabeça. Porque pior do que a loucura é a lucidez. Que chique. Eu acho chique uma expressão muito chique. Muito chique. A Naomi é chique. Olha aquele casaco dela lá, ó. Chique, amiga. Procurando a criatura caótica pra gente falar sobre o nosso jogo da sobrevivência. Eu aqui. E aí, criatura caótica, quem é que a gente vai entrevistar? Boa noite, meu nome é Marina Abramovic. Tenho 21 anos. A vovó da performance. Exatamente. É teu Obrigada título, por é teu conhecer título. a minha carreira. Muito obrigada. Tu tá sem comida e encontra uma lata sem rótulo. Você come ou não? Como a lata ou a comida? A gente passou esse tempo inteiro pensando nas perguntas, agora fica difícil pensar nas Pesado, respostas, né? Não é foda. Uma amiga minha falou que eu escrevi esse programa porque eu cheguei no fim. E aí eu tive que ir além do fim. Também. Só não me internei. Não é pra pesar o clima, mas recentemente eu fui internada, né? Eu me internei. Porque a gente já sabe que nos finais de mundo, as primeiras pessoas que sofrem são as pessoas que representam os corpos dissidentes. E a minha questão é a seguinte: o que tu acha que as pessoas tendem a revelar sobre si mesmas nos momentos de crise? Ixi. Ai, te amo. Eu tava tão doida, com a minha cabeça completamente destruída, completamente esfarelada, fragmentada, não lembrando, às vezes, 24 horas do que eu tinha feito no meu dia, saindo de um lugar para o outro, fazendo 85 mil coisas ao mesmo tempo, tentando dar conta da minha cabeça, do trabalho, das contas que eu não conseguia pagar, porque ainda assim, mesmo trabalhando muito, é muito foda de pagar a conta, tá ligado? O boleto, se tem uma coisa que sempre vence, é o boleto. Um dia eu vou estar no time do boleto. A gente nunca vence, né? Agora o boleto. Ai, que inferno. E aí eu fiquei pensando que quando a gente se percebe no fim, a gente não vê ninguém do nosso lado, né? Por mais que a gente saiba que a gente tem com quem contar às vezes. Se esse foi, de alguma maneira, o meu fim, eu me percebi o contrário.
Eu me percebi com pessoas. E nesse lampejo de sanidade, talvez, eu saí avisando as pessoas mais próximas que era isso que eu ia fazer, com uma medida de dizer, não me deixa voltar atrás. Que por inúmeros momentos eu pensei que eu precisava colocar uma atenção na minha saúde mental. Inúmeras vezes. Eu ia pro buraco, voltava do buraco, ia pro buraco, voltava pro buraco. E esse ir e vir, eu estava com medo de novamente voltar para um lugar de, não, eu consigo, eu dou conta. Mas a gente não dá conta, a gente precisa admitir que não dá conta. Tem 2 biólogos espanhóis chamados Maturana e Varela. Maturana e Varela. Não, Adoro que tu é toda maternidade. embasada. Tu não eu dá sou. só uma opinião. Tu vem com dados científicos. Aham. Bora, então. vamos. E eles falam sobre a autopoiesis. Nesse movimento que ele é biológico de existência. Célula para célula. Pensa na célula e em outra célula. Para que essas células elas continuem existindo, vivendo, é preciso que exista troca entre elas. Nesse dado científico é o seguinte, crianças recém-nascidas em orfanatos foram utilizadas para um experimento. As crianças que eram atendidas, que as enfermeiras iam lá, pegavam no colo e conversavam, sobreviveram e se mantiveram. Mas dentro dessa pesquisa também tinha uma proposta de não atender as crianças a não ser para trocar e para alimentar. E essas crianças morriam, todas. Sabe, tipo bomba de sódio e potássio, que a gente aprende na escola? Que a célula vai se regulando, mandando para fora o que não precisa, mandando para dentro o que precisa. E esse espaço que existe entre uma célula e outra, que a gente chama de interstício, é de onde a outra célula vai retirar aquilo que está precisando para sobreviver e mandando para fora aquilo que não precisa. E a gente vai ampliando esse raciocínio. Essa troca de célula para célula, de tecido para tecido, de órgão para órgão, de organismo para organismo, de ser humano para ser humano. Então a gente precisa, além do pão, de gente. A gente precisa de proximidade. Então eu gosto muito do coletivo porque a gente sente essa energia gostosa que vem das pessoas. A ruim também, né? Mas aí a gente tenta caçar quem é mais gostoso, né, gente? Vamos se ajudar também. Você precisa se esconder de uma gangue de saqueadores, Ana Tereza. Aham. Pra onde é que tu vai? Eu acho que eu vou pra casa da minha mãe. Ai, que eu amei! Que fofa! Então eu vou ser diferente da Poli e complementá-la a usar essa pesquisa que ela acabou de falar para dizer que isso vai soar meio dramático, mas assim, eu fui esse bebê que só recebeu comida e coisas que eram necessárias. E eu genuinamente acredito que a gente precise da coletividade para sobreviver. Mas é muito difícil para mim entender que a sobrevivência ela não depende do meu esforço sozinho e que ela não precisa de que eu seja uma pessoa extremamente forte, um brutamontes da sobrevivência. Eu só preciso existir ao redor das pessoas que me amam e estão ali para me levantar e vice-versa, sabe? Então, de alguma maneira, a gente só existe, de fato, porque está em relação. Enquanto existirem pelo menos 2 de nós, a gente vai seguir existindo, lutando pela sobrevivência, nesse sentido. Sozinha. Uma pessoa sozinha, eu acho muito pouco provável que consiga sobreviver. Acho pouquíssimo provável. Vamos usar todo esse redemoinho que tu me trouxe agora como uma metáfora para o apocalipse. Tu se sente no pós-apocalipse agora que tu saiu de tudo isso? Se saiu? Eu me sinto no after, porque a gente nunca quer que acabe. Exato! Toda a minha frase de efeito. Eu amei, amiga. Eu amei. Pois prossiga. Quero saber como tá o after. Ah, era uma pergunta? Claro! Ah. É uma entrevista, não sei se tu percebeu. Você vai ser a pessoa que vai deixar gravada uma mensagem para civilizações futuras, sejam alienígenas, seja quando a Terra fizer seus novos ciclos e uma nova civilização inteligente vir a existir, as pessoas vão encontrar como documento histórico de nós que vivemos, o que é que você deixaria gravado? Tudo que está em cima é como que está embaixo. Tudo. Existe um universo todo. Neste momento, nós estamos em uma rocha flutuante, caso a gente tenha esquecido. E nem que não seja uma rocha flutuante. É muito misterioso estar aqui. E a gente desfaz muito desse mistério da existência quando a gente se entrega para um mercado e esquece que a gente está vivendo. Então, a gente precisa prestar atenção no que está no alto, porque o que está lá no alto é a mesma matéria que está aqui embaixo. Por que a gente faz afters em festas?
Não sei, não faço mais. Eu tenho, eu tenho uma teoria. Olha, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi nada importa e uma carinha feliz. No fundo mesmo, se tu for se questionar sobre tudo, tu vai encontrar um ponto de interrogação. É porque a gente não quer que acabe. Porque a coisa tá tão boa. Porque apesar de tudo, a coisa tá tão boa. Que quando a gente tá diante do eminente fim, de que aquilo tudo não vai mais existir, aí é que a gente se dá conta que a gente não quer que acabe. Algumas de nós chegam ao ponto de querer que acabe. E é por isso que eu acho muito importante que a gente lembre umas às outras o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente precisa lembrar umas às outras. De que a primeira, principal, e a única regra que a gente não vai quebrar é que nós precisamos permanecer vivas. E a segunda é de que a gente precisa ser feliz. Mas se nada importa, tu pode ver isso de duas formas. Isso pode te devastar e tu pode querer, sei lá, deixar de existir porque nada importa, então por que eu vou fazer qualquer coisa? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma grande liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho a escolha de me importar com o meu redor, me importar comigo, me importar com as pessoas, me importar com o meu ambiente. E isso vai dizer quem eu sou. Mas, no fim das contas, nada importa. Às vezes, para permanecer vivo, a gente não dá para ser feliz, porque a gente tem que fazer coisas que não quer o que a gente quer. Só que a gente tem que lembrar que tem que ser feliz, e a gente vai viver nesse trânsito. Entre permanecer vivo e ser feliz, permanecer vivo e ser feliz, permanecer vivo e ser feliz. E o after, para mim, é isso. Esse trânsito entre permanecer vivo e ser feliz. Permanecer vivo e ser feliz. Permanecer vivo e ser feliz. E é o que a gente vai fazer. Preciso de mais palmas, gente. Eu acho muito doido como a gente, quando começa a falar sobre coisas concretas mesmo, do dia a dia, e que nos atravessam, como a gente, por muitas vezes, recorre a metáforas bastante ficcionais, como os monstros, por exemplo. Monstros, o que são os monstros? Quando a gente pensa em monstros, a gente vai logo para monstros da ficção. E a ficção, de alguma maneira, também nos ajuda a enfrentar a realidade. Não pode se relacionar com a vida como se ela fosse uma fábula, como se ela fosse a Branca de Neve, a Cinderela, o Ursinho Pooh, os Teletubbies. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Nunca é hora de dar tchau. Eu não vou dar tchau nunca, vão ter que me aguentar. Exactly. Pode Começa uma xoxar. palma. Pode xoxar. Pode mano. xoxar. Nossa. Eu queria muito terminar minha última participação no bloco agradecendo muito vocês duas sobre esse momento. Então, muitíssimo obrigada, Naomi. Muitíssimo obrigada, Poli. Eu que agradeço, meu anjo. Muito Que obrigado. bom que tu tá aqui. Palmas pra Estrela! E é assim, depois desses momentos de informação, de descontração, de piada, de até atrito, Aham. que a gente chega ao fim do nosso episódio. E o fim do nosso programa, por hora. Dessa por hora. temporada. Parece que o fim de mundo chegou ao fim. E assim, entre colapsos e afetos, chegamos ao fim da nossa primeira temporada. Porque sim, mesmo em meio ao colapso, pode haver expansão. E se há algo que atravessa todos os fins, é a arte. O nosso mais profundo agradecimento a todos que fizeram parte dessa temporada, que eu acho que ela vai ser meio inesquecível, assim, para quem fez parte. Aos convidados que compartilharam as suas vivências com coragem e generosidade. A nossa plateia, que transformou o auditório num espaço de escuta, afeto e também de provocação. Ai, essa plateia é linda. A equipe técnica, artística e de produção, que colocou cada luz, cada câmera, detalhe no lugar, mesmo quando tudo parecia um caos, e às vezes era mesmo, tá, gente? Aos parceiros e apoiadores que acreditaram na potência desse encontro, ajudando a tirar do papel um projeto que fala do fim,
mas que, na verdade, vibra recomeços. Esse projeto é uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio do Plano Nacional de Política Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e também por meio da Prefeitura de Caxias do Sul, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Caxias do Sul. Nós temos o apoio do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, da Level Cult, do Tem Gente Teatrando e da Eisenbahn, que deu uma aguadinha na boca da nossa plateia hoje. Esquentou a galera nesse friozão. Então, nós seguimos juntos, delirando, questionando, reinventando, porque o mundo pode até estar ruindo, mas a arte sempre arruma um jeito de acontecer. Nós nos vemos nas próximas temporadas. Com carinho, equipe Delírio Coletivo.